William Christian, mais tarde conhecido como Blackjack Christian, nasceu em Fort Griffin, Texas, no ano de 1871. Um irmão chamado Bob compartilhou sua infância. Embora os detalhes de seus primeiros anos permaneçam obscuros, alguns relatos indicam que seu aniversário era 5 de setembro, em Kearney, Missouri. Filho de William Christian Sr., um nativo do Kentucky, a família do jovem Blackjack refletia a expansão para o oeste dos Estados Unidos. Seu pai estava entre os pioneiros que se estabeleceram na região de Fort Griffin após a Guerra Civil. A residência da família mudou com frequência durante os anos de formação de William. Eles inicialmente moraram no condado de Baylor, Texas, antes de se mudarem para o Texas Panhandle por volta de 1883. A Corrida das Terras de Oklahoma de 1891 marcou outro capítulo, com os Christian estabelecendo raízes no condado de Pottawatomie, Oklahoma, perto do rio Little, ao sul de Tecumseh. Ao atingir a idade adulta, Blackjack e Bob se aprofundaram na região sudoeste do país em busca de seus objetivos. Havia uma mistura de atividades legais e ilícitas, incluindo o roubo de gado. No final da década de 1880, William e Bob Christian já haviam estabelecido uma reputação notória como fora da lei. Suas atividades criminosas aumentaram dramaticamente. Em 1895, enquanto residiam em Guthrie, Oklahoma, um confronto com um policial resultou na morte do oficial, e os irmãos Christian foram posteriormente capturados. O incidente ocorreu em 27 de abril de 1895, quando o delegado Will Turner tentou prender Bob Christian sob a acusação de grande furto. Rastreando Bob até o infame esconderijo de foras da lei, em Violet Springs, Turner encontrou não apenas Bob, mas também seu irmão William Christian, Buttermilk John Mackey e Foster Holberg. Um confronto tenso começou quando Bob, desafiador, sacou sua arma, ignorando as ordens de Turner para se render. Turner atirou primeiro, mas a armadura de aço de Bob desviou a bala. A saraivada de tiros que se seguiu por parte dos foras da lei tirou a vida de Turner. As autoridades logo capturaram os 4 homens envolvidos no assassinato. Enquanto Foster Holbrook foi absolvido, Buttermilk John Mackey recebeu uma sentença de 2 anos de prisão. Os irmãos Christian receberam cada um uma pena de 10 anos. No entanto, sua prisão durou pouco tempo. Em 30 de junho de 1895, eles organizaram uma fuga ousada da cadeia do condado de Oklahoma com armas de fogo contrabandeadas. Dominaram o guarda e libertaram 2 outros detentos. Uma tentativa subsequente de roubar uma carroça levou a um tiroteio fatal com o chefe de polícia de Oklahoma City, Milton Jones. Blackjack e Bob Christian fugiram para o Novo México, no Arizona, após a fuga, onde retomaram suas atividades criminosas. Inicialmente conhecido como 202 devido ao seu porte imponente, William Christian logo ganhou o apelido de Blackjack por seu temperamento volátil. Em meados da década de 1890, os irmãos formaram a Gangue dos High Fives, uma organização criminosa que atuava predominantemente no Novo México. O nome homônimo deles se originou do lendário jogo de cartas da época, High Fives, junto com Blackjack e Bob. A composição da gangue variava, mas incluía pelo menos outros 6 indivíduos: Bob Hayes, George West Musgrave, Van Musgrave, Cody Young, Sid Moore e 3 dedos Jack Dunlop. No verão de 1896, a infame gangue High Fives havia estabelecido um esconderijo na concessão de terras Baba Camari, no Vale do San Pedro, no Arizona, a uma curta distância ao norte de Fort Huachuca. Eles estavam planejando um assalto ousado, tendo como alvo um rico fazendeiro chamado Ed Roberts, um associado do membro da gangue George Musgrave. O alvo deles era o Banco Internacional de Nogales, uma instituição financeira situada perto da fronteira com o México. O plano envolvia Roberts sacar uma quantia substancial, aparentemente para pagar uma tarifa sobre o gado mexicano. Enquanto a quadrilha aproveitaria a oportunidade para roubar o dinheiro, o banco, um prédio de 2 andares, também abrigava uma mercearia e uma loja de ferragens.
Em 6 de agosto de 1896, o presidente do banco, John Desert, preparou um grande saque em dinheiro para Roberts, agendado para o início da tarde. O dinheiro foi retirado do cofre do banco e colocado no balcão em antecipação à transação. Quando o meio-dia se aproximava, a gangue dos High Fives chegou a Nogales, tendo como destino o banco. A cidade estava silenciosa, pois muitos moradores almoçavam. 3 membros, Blackjack, George Musgrave e Bob Hayes, desmontaram e entraram no banco. Enquanto Bob, Christian e Cody Young vigiavam os cavalos do lado de fora, alguns relatos sugerem que Jack Dunlop, o 3 dedos, pode ter substituído Cody Young no grupo. Lá dentro, o Major Fred Herrera, o caixa do banco, estava no balcão, enquanto John Desert trabalhava em uma escrivaninha. Hayes imediatamente assumiu o controle sobre Herrera, enquanto Blackjack vigiava Desert. Musgrave se moveu para trás do balcão, com um saco na mão, pronto para recolher o dinheiro. Enquanto Herrera passava o dinheiro para Desert, que enchia o saco. Musgrave verificou a parte de trás do banco através das portas duplas. Ele avistou um grupo de homens reunidos no salão do banco, um agente consular, um fazendeiro e seus advogados. Nesse momento, o Major A.O. Brumel chegou. Musgrave aproveitou a oportunidade para distrair Blackjack, agarrando Brumel e forçando-o em direção aos fundos do banco. No caos que se seguiu, Desert correu em direção à porta da frente. Enquanto isso, Blackjack reagiu rapidamente, acertando Desert na cabeça com seu rifle. Mas o presidente do banco conseguiu escapar, gritando por ajuda para um transeunte. Desert pediu ao homem que chamasse as autoridades, mas a pistola de Blackjack o forçou a ficar em silêncio. O caos tomou conta do banco. Musgrave e Hayes perderam os reféns de vista, permitindo que eles escapassem pela saída dos fundos. O caixa, Major Herrera, reagiu sacando sua arma e atirando em Hayes, que fazia uma retirada apressada pela porta da frente. Uma colisão com Blackjack se seguiu. Herrera então mirou em Musgrave, ferindo-o na perna, enquanto ele tentava fugir pela loja de ferragens. Musgrave se encontrou com seus comparsas do lado de fora. Quando os fora da lei montaram para fugir, um inspetor adjunto da alfândega, Frank King, abriu fogo do outro lado da rua, ferindo tanto o cavalo de Musgrave quanto o de Blackjack. Blackjack ajudou o ferido Musgrave a subir em seu cavalo, e a gangue fugiu da cidade em 4 cavalos, deixando um para trás. A perseguição continuou quando Benny Hambleton, um inspetor do Departamento do Tesouro, juntou-se à caçada a cavalo. Após pegar um rifle no Hotel Montezuma, funcionários da Companhia de Serviços Públicos local e outros moradores da cidade também atiraram nos foras da lei em fuga. Apesar da chuva de tiros, apenas animais sofreram ferimentos. Um cavalo foi baleado por Blackjack e uma mula foi atingida pelo Major Herrera. Relatos sobre o fim do roubo divergem. Alguns dizem que os High Fives fugiram com muito dinheiro. Outros afirmam que nada foi levado. Jornais tanto de Nogales, no Arizona, quanto de sua contraparte mexicana relataram que o banco não sofreu nenhuma perda financeira. A quadrilha se dispersou após fugir da cidade. Blackjack e Musgrave foram para o rancho Ed Roberts, enquanto os demais membros cruzaram a fronteira para o México. Uma patrulha liderada pelo coletor da alfândega, Samuel F. Webb, perseguiu os foras da lei até Sonora, mas abandonou a caçada devido ao cansaço e à falta de suprimentos. Após 15 milhas, mal sabiam eles que estavam todos em rota de colisão com um dos tiroteios mais icônicos dos últimos dias da era do Velho Oeste americano. Ao saber do assalto ao banco, o xerife do condado de Pima, Robert N. Leatherwood, rapidamente reuniu uma patrulha em Bisbee, uma cidade mais próxima da fronteira com o México. Sua força era composta por delegados, um marechal dos Estados Unidos e inspetores da alfândega e o renomado agente da Wells Fargo, Jeff Milton. Notavelmente, Billy Stiles, que futuramente se tornaria um fora da lei, também fazia parte do grupo. A patrulha dividiu seus esforços para rastrear a quadrilha dispersa. Ezequiel liderou um pequeno contingente até o México, enquanto Leatherwood e o grupo principal perseguiam Blackjack Christian.
No México, Ezequiel e sua equipe colaboraram com uma força policial mexicana sob o comando do general Juan Finocchio. Eles localizaram Bob Christian, Bob Hayes e Cody Young em um lugar chamado La Cuerva, mas não conseguiram capturá-los. Como resultado, os foras da lei escaparam de volta para os Estados Unidos. Enquanto isso, o xerife João Slaughter e seus delegados de Bisbee se juntaram ao grupo de Leatherwood. Quando eles se aproximaram perto de Mulberry Wash, no Vale de San Simon, Jeff Milton avistou os 3 foras da lei fugitivos. Ansioso para confrontá-los, Milton foi impedido por Ezekiels, que estava preocupado com a proximidade da fronteira. A perseguição terminou ali. Mais tarde, Milton relembrou o momento com as seguintes citações, reescritas para os dias atuais. Todos nós vimos aqueles caras saindo do pasto de amoreiras, e eu disse, caramba, se não são eles. Mas o responsável, Ezequiels, não quis ir além. Ele disse, vamos expulsá-los do país. E eu respondi, é isso que queremos fazer. Mas ele simplesmente desistiu ali mesmo. O grupo de Ezequiel acampou durante a noite no Canyon Leslie, situado no rancho de C.Y. Bryant, perto das ruínas do Forte Rucker. Na manhã seguinte, um contingente menor, incluindo Milton, Styles e mais 2, partiu para pegar um trem para Tucson. O objetivo deles era conseguir cavalos novos e se juntar novamente à perseguição. No entanto, a fase inicial da caçada terminou naquele mesmo dia, quando Leatherwood e seu grupo chegaram ao Skeleton Canyon. Refletindo sobre a aprovação, Milton mais tarde expressou alívio por ter evitado um confronto com Jack Black Christian, notório por sua violência. O Skeleton Canyon, uma passagem traiçoeira pelas montanhas Pelanchio, servia como um esconderijo notório para foras da lei, conectando o Vale de San Simone, no Arizona, ao Vale de Animas, no Novo México. Por volta do meio-dia de 12 de agosto, enquanto o grupo de Leatherwood atravessava o Skeleton Creek, eles encontraram um fora da lei sozinho. Uma perseguição começou, mas o delegado Doyle se machucou numa queda e teve que desistir, indo para Deming. O restante do grupo, incluindo Leatherwood, Slaughter, Alfredo, Hildreth, Johnson e Robson, continuou avançando. E ao se aproximarem da entrada do canyon, uma emboscada surpresa irrompeu da vegetação densa. Robson, que estava na linha de frente, foi fatalmente atingido por vários tiros. O grupo revidou, matando um dos cavalos dos fora da lei. O intenso tiroteio obrigou Leatherwood e seus companheiros a se abrigarem, enquanto seus cavalos, incluindo os de Alfredo e Robson, fugiram em direção ao inimigo. Um dos fora da lei capturou o cavalo de Leatherwood, mas o animal morreu na confusão. Os fora da lei então concentraram seu fogo no delegado Hildreth, causando um ferimento leve em seu pescoço e matando também seu cavalo. O homem, Jeff Milton, voltaria a relatar pessoalmente como testemunha ocular desses eventos, reescrito no contexto dos assuntos em questão. Bill Hildreth se escondeu atrás de uma árvore e os bandidos estavam atirando. As balas arrancavam a casca de um lado e depois do outro. E o velho Bob Leatherwood me contou pessoalmente, disse, Milton, eu corri, eu tinha um desses velhos rifles de cano longo e usei ele como bengala para pular. Quando começaram a atirar nele, só restava o velho Bill, e ele estava revidando. Cumprimenta os membros da gangue com um toque de mãos, sabe? Eu não entendo como um homem pode atirar em outro 6 ou 7 vezes e não matar ele. Eu não entendo. Quando Bill pôde correr, os high-fives atiravam dos 2 lados da árvore. E mesmo assim, ele conseguiu sair, embora tenha se lembrado do companheiro chamado Robson e voltou para buscá-lo. Walter C. Hovey, um aliado próximo da gangue, alegou mais tarde que Hildreth havia tentado se juntar ao grupo, o que explicaria o ataque focado dos fora da lei contra ele durante o confronto. O Bisbee Orb relatou que o vasto conhecimento de Hildreth sobre a região, adquirido em anos conduzindo gado, fazia dele um recurso valioso para o grupo de busca. Os fora da lei, ao reconhecerem Hildreth, tentaram eliminá-lo imediatamente. O tiroteio continuou até o anoitecer. Quando a poeira baixou, os high-fives já tinham saqueado o corpo de Robson, levando suas armas de fogo e relógio antes de desaparecerem no Vale Animos.
O grupo, reconhecendo a futilidade de continuar a perseguição, enterrou Robson em uma cova sem identificação e se retirou do desfiladeiro. Após o confronto no Skeleton Canyon, os xerifes Fly e Couro de Madeira enviaram um telegrama para Tombstone, alegando um impasse com os fora da lei, que resultou em uma troca de cavalos. Apesar dessas afirmações, provas concretas de ferimentos entre os bandidos mostraram-se difíceis de encontrar. Burt Alfert, ao retornar para Tombstone em 14 de agosto, apresentou um relato mais sóbrio. Ele revelou que nenhum membro da patrulha havia testemunhado diretamente os fora da lei e que o sepultamento do delegado Robson foi necessário devido à perda dos cavalos e à ausência de um veículo de transporte. Na mesma data, o ex-xerife do condado de Cochise, João Horton Slaughter, acompanhado por Burt Cogswell, William King e 2 associados mexicanos, reforçou a patrulha de Leatherwood no Rancho Mulberry, no oeste do Vale de San Simone. Após o tiroteio, 3 membros da quadrilha de fora da lei buscaram refúgio no Rancho Gray, próximo a Vitória, Novo México, onde conseguiram provisões. Na noite seguinte, Tom Horne, um lendário batedor Apache do Exército dos Estados Unidos, observou o trio nas montanhas próximas ao rancho Diamond Bay, enquanto estavam ocupados na busca por Apaches renegados. Horne evitou confrontar os fora da lei, mas relatou o avistamento ao retornar ao Fort Grant em 28 de agosto. Ao mesmo tempo, Blackjack e George Musgrave, tendo evitado o Skeleton Canyon, se esconderam no Vale de San Simone sob a cobertura da noite. Após o tiroteio, eles atacaram um rancho de cavalos pertencente à San Simone Cattle Company, assaltando os peões e tomando 2 cavalos. 4 dias após o descanso da patrulha no Rancho Mulberry, um novo capítulo de ilegalidade se desenrolou. No dia 18 de agosto, Blackjack, Christian e George Musgrave invadiram o rancho, submetendo seus habitantes a um assalto ousado, exigindo mantimentos. O caminho deles cruzou em seguida com Roberto Hill e Will Pomeroy, sendo este último cunhado de Frank Robson. Hill seguia para o Canyon Skeleton para resgatar os restos de Robson e lhe dar um enterro digno em mesa. Apesar de seu envolvimento no confronto fatal, Christian e Musgrave declararam admiração por Robson e ofereceram condolências vazias à sua viúva, chegando até a oferecer uma ajuda financeira insincera. Após esse encontro, a dupla seguiu em direção à cidade fronteiriça mexicana de La Morita. Uma nova perseguição foi iniciada, mas os foras da lei desapareceram mais uma vez nas complexidades da paisagem do Arizona. Sem se abater pela evasão da gangue dos High Fives, Edward L. Hall, o marechal dos Estados Unidos para o território do Novo México, intensificou seus esforços, enviando seu chefe de polícia e cunhado, Horace W. Loomis, para reforçar o grupo de Leatherwood. Hall buscou intensificar a caçada. Em 24 de agosto, Loomis transmitiu um relatório sombrio sobre a posição fortificada dos fora da lei e o sucesso deles em repelir os ataques dos agentes da lei. Diante desse desafio formidável, Hall pediu apoio militar, solicitando assistência do 7º Regimento de Cavalaria em Fort Bayard, Novo México. O exército, já envolvido na árdua campanha contra os Apaches, concordou relutantemente em emprestar seus recursos para a perseguição aos notórios fora da lei. Isso marcou o início de uma campanha prolongada, que testaria a determinação tanto das forças da lei quanto do exército. A gangue dos High Fives retornou ao Arizona em 1897 com Blackjack Christian, voltando a integrar suas fileiras. Após uma série de assaltos a diligências, suas atividades criminosas foram abruptamente interrompidas por uma emboscada das forças da lei em um desfiladeiro estreito. O confronto resultou na morte dos 4 membros da gangue. Seus corpos foram exibidos pela cidade como um sombrio aviso. E o local da emboscada, agora conhecido como Desfiladeiro Blackjack, serve como um lembrete arrepiante do fim da gangue. As façanhas de Blackjack Christian e sua gangue dos High Fives simbolizam a era caótica e sem lei, frequentemente romantizada como o Velho Oeste. Seus roubos audaciosos, encontros violentos com as autoridades e a habilidade de escapar da captura por longos períodos destacam suas marcas registradas como foras da lei.
Embora suas ações tenham contribuído para a reputação perigosa da região, os esforços determinados para capturá-los acabaram sinalizando uma mudança no equilíbrio de poder entre os fora da lei e os homens da lei. A perseguição implacável à gangue dos Cinco Altos marcou um momento crucial, à medida que o Oeste fazia a transição de uma fronteira sem lei para uma sociedade mais organizada e civilizada.